Quinta, 18 de novembro. Verso para memorizar. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, 19. Uma questão de adoração. O cerne da aliança entre o Senhor e Israel era a adoração. O que o tornava diferente de todo o mundo era que somente essa nação adorava o Deus verdadeiro, em contraste com os falsos deuses do mundo pagão, que na verdade não eram deuses. Vejam agora que eu, sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Ouça Deuteronômio 4:19. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Deuteronômio 8:19. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Deuteronômio 11:16. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Deuteronômio 30:17. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem. Pergunta 7. Qual é a advertência comum nesses versos? Por que ela era essencial para a nação de Israel? Milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio a uma cultura e ambiente que, geralmente, exalava padrões, tradições e conceitos que conflitavam com sua fé. Por isso, o povo de Deus deve estar alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses não se tornem objetos de sua adoração. Nosso Deus é zeloso e somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Não há meio termo. Ou adoramos o Senhor, que traz vida, o bem e bênçãos, ou adoramos outro Deus, que traz morte, mal e maldições. Ouça Apocalipse 13, 1-15. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e, sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo com pés como o de urso e boca como o de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra.
Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 14, 6-12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pergunta 8. Como a adoração é apresentada? O que acontece em Apocalipse que reflete a advertência dada em Deuteronômio e em toda a Bíblia sobre a adoração falsa? Por mais diferente que seja o contexto, a questão é a mesma. As pessoas irão adorar o Deus verdadeiro e terão vida, ou sucumbirão às pressões abertas ou sutis, ou ambas, para deixar sua fidelidade a Ele e enfrentarão a morte? Em última análise, a resposta está no coração de cada um. Deus não forçou o antigo Israel a segui-lo e não nos forçará. Como vemos em Apocalipse 13, força é o que a besta e sua imagem irão empregar. Deus, em contraste, atua por meio do amor. Como podemos ter certeza de que, mesmo de forma sutil, não estamos pouco a pouco deixando nossa lealdade a Jesus por algum outro Deus?